Muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande retornar à igreja para falar sobre um assunto que creio é da maior importância e passar esses dias em comunhão com os irmãos. Desde já quero agradecer o convite que foi feito para voltar. É sempre uma alegria voltar aqui para Maringá e rever os irmãos, fazer novos amigos, enfim, compartilharmos a palavra de Deus. O tema principal dos estudos que estarei trazendo esse fim de semana para vocês é isso que está aí na tela, lidando com profetas itinerantes, falsos e verdadeiros. Esse assunto tem a ver com a questão da verdade e a questão da mentira religiosa. Tem a ver com a questão da pluralidade de ideias que caracteriza o mundo que nós vivemos e o chamado bíblico para que nós fiquemos firmes naquilo que nós aprendemos. Eu tenho me assustado bastante com o relativismo doutrinário e moral que cresce assustadoramente no meio dos nossos arraiais. Me refiro aos arraiais evangélicos. Nós poderíamos pensar que seria inadmissível que evangélicos, ou pessoas que se dizem evangélicas e cristãs, elas teriam uma postura de não ter certeza do que é que a Bíblia diz a respeito de determinado assunto, quer seja doutrinário ou moral, e até mesmo insistir que se alguém tem certeza de alguma coisa, isso é sinal de fundamentalismo, de radicalismo. Essa pessoa é arrogante se ela diz que conhece a verdade, está firme na verdade. O que prevalece hoje na nossa cultura é o espírito da tolerância, da convivência, do politicamente correto, da pluralidade, do relativismo. Ninguém tem a verdade, ninguém pode afirmar a verdade, e qualquer pessoa que diga que tem certeza de alguma coisa, especialmente na área religiosa, na área bíblica, essa pessoa, via de regra, é vista como uma pessoa orgulhosa, como uma pessoa prepotente, que não tem humildade para dizer assim, eu acho que eu posso estar errado. Mas eu não sei como é que um cristão, por exemplo, poderia dizer assim, eu acho que posso estar errado que Deus é triuno. Ou, eu acho que eu posso estar errado de que Cristo é verdadeiro Deus. Eu não creio que... Ou então dizer assim, eu acho que posso estar errado que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei que tem coisas dentro do campo religioso sobre as quais nós não temos certeza. Nós não temos certeza porque a Bíblia não fala sobre elas. Mas a Bíblia tem uma série de verdades reveladas, uma série de proposições, uma série de declarações, aquelas que nós consideramos fundamentais, que caracterizam o cristianismo, e nós somos convidados na própria Bíblia a abraçar essas verdades e ficarmos firmes nelas. Então, hoje em dia, eu creio que o grande desafio da igreja é estar preparada para a onda de pluralidade, pluralismo, aliás, a pluralidade é boa, que explora as diferenças que existem entre nós, mas o pluralismo, o relativismo que tem entrado na nossa cultura e também no meio evangélico. No meio disso tudo, nós somos chamados a ficar firmes na palavra de Deus. Não importa que nos chamem de radicais, de arrogantes, de fundamentalistas, xiitas e outros nomes aí, são craques em colocar apelido em nós, não é? Não importa, o que queremos é de fato estar na verdade. Essa questão do certo e do errado é uma questão que sempre acompanhou a igreja, desde o seu início. E embora eu tenha dado ênfase sobre a questão da pluralidade e do relativismo nos dias de hoje, mas essa questão do certo e do errado, ela está presente nos primórdios do cristianismo. Já quando os apóstolos de Jesus saíram para pregar a palavra de Deus e falar de Cristo, já corriam outras interpretações a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Então, no primeiro século, quando os apóstolos colocaram o pé na estrada para pregar o Evangelho, já havia os judaizantes ensinando um outro Jesus. Era o Jesus que veio, mas cuja obra precisava ser complementada com circuncisão, a guarda das leis dietárias, observância do calendário judaico.
E os apóstolos tinham que parar para dizer, esse não é o Jesus verdadeiro. Mal acabavam esse problema e encontravam uma outra versão a respeito de Jesus, surgida no final do século I, que dizia que era impossível que Jesus tivesse um corpo humano, ele não é Deus? Como é que Deus pode assumir a forma humana? Jesus tinha uma aparência de corpo, era um holograma, era um Jesus virtual. Se você botasse a mão em Jesus, você atravessaria Jesus. Ele não era um Jesus de carne e osso. Lá vão os apóstolos gastar tempo explicando que esse não é o Jesus verdadeiro. Mal acabava esse problema, já encontram outra interpretação a respeito de Jesus, que dizia que o Jesus humano, na ocasião do seu batismo, recebeu o Cristo divino sob a forma de uma pomba. E que quando ele foi para a cruz, o Cristo divino foi embora e deixou o Jesus humano. Por isso ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Lá vai o apóstolo João dizer, esse não é o Jesus verdadeiro. Os apóstolos praticamente, entre plantar igrejas e resolver problema de crente, não faziam outra coisa a não ser explicar sã doutrina. Dizer, essa interpretação de Jesus não está correta. Não é isso que nós estamos dizendo, não é essa a verdade bíblica. Aliás, o Novo Testamento, ele foi escrito, a maior parte dos livros do Novo Testamento foram escritos nesse contexto de esclarecimento do que é a fé verdadeira. É, portanto, uma luta que marca a cristandade desde o início, e nós não devíamos pensar que estamos isentos dela. Eu sei que essas disputas e essas discussões teológicas, elas desgastam, provocam inimizades pessoais, entristecem os crentes, mas não tem jeito. Sempre nós vamos ter que estar preparados para enfrentar profetas itinerantes que vão nas igrejas. Hoje em dia eles não precisam mais fazer isso, eles fazem isso pela televisão, e eles ensinam um outro Jesus, um outro evangelho. Isso sempre provoca reação. Nós queremos paz para poder plantar as nossas igrejas, evangelizar o mundo e cuidar dos nossos crentes. Quando começamos, bate alguém à nossa porta com outro evangelho. O que fazer? Nós temos que parar para explicar para a igreja, porque os membros da nossa igreja, eu não sei como é aqui em vocês, mas eu vou falar mal da minha denominação presbiteriana. Então eu posso falar porque é a minha denominação. Falo mal dela, não vou falar de ninguém. Então, na minha denominação, os crentes na segunda vão ver um louvorzão, lá na comunidade não sei das quantas, na quarta vão para a sessão do descarrego na Universal, no sábado eles vão para um culto de avivamento na Assembleia, e no domingo vem perguntar ao pastor por que a nossa igreja não é igual às outras. Então, os crentes são ecléticos, não é? Eles são bombardeados com uma série de ideias, de visões eclesiásticas diferentes, doutrinas diferentes, e eles ficam confusos. Então, é um desafio para nós, é sempre um desafio lidar com os itinerantes, com esses pregadores, que estão sempre surgindo, trazendo ideias, apresentando outro evangelho, apresentando práticas distintas, e por isso que nós temos que parar um pouquinho para pensar e refletir a respeito disso. Então, esse é o tema das palestras aqui durante esses dias. Como eu disse, a Igreja Apostólica, ela enfrentou muitos problemas e lutas para sobreviver e se firmar. Às vezes nós temos uma visão romântica do início da Igreja primitiva, porque pensamos que era tudo Pentecostes. Não era tudo Pentecostes. Houve um Pentecostes, e louvado seja Deus por isso. Gostaríamos que isso se repetisse muitas outras vezes. A presença maravilhosa do Espírito Santo em nosso meio, com poder e autoridade. Mas juntamente com Pentecostes e grande poder espiritual, a igreja primitiva experimentou sua dose de aflições, de lutas e de conflitos, particularmente com esses falsos mestres, esses profetas e missionários itinerantes. E grande parte dessas lutas dos líderes, dos pastores do primeiro século, estão registrados no Novo Testamento. E no caso em particular, essas cartas que João escreveu, as 3 cartas de João e o livro de Judas, nos dão muitas informações a respeito desses conflitos e particularmente desse assunto sobre o qual nós falamos pouco, que era a questão da hospitalidade e recepção de profetas itinerantes nas casas dos cristãos. Aqui é que é o ponto.
Hoje nós perdemos um pouco disso. Mas no primeiro século, qual foi o método que fez com que o Evangelho rapidamente se espalhasse pelo Império Romano? Os cristãos saíam para evangelizar de porta em porta, de praça em praça, de cidade em cidade. E quando eles chegavam numa determinada cidade, esses missionários, esses itinerantes pregadores, eu chamo de profetas, porque é a designação que um documento do século II, chamado Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos, dá para esses missionários, chama de profetas. Inclusive diz uma coisa interessante: se um profeta chegar numa casa e pedir para ficar, hospede só por 2 dias. Se ele ficar 3 dias, é falso profeta. Porque está se valendo da hospitalidade dos irmãos para ganhar uma boia grátis, né? Ter onde dormir. Então, o profeta itinerante, ele podia ficar 2 dias na casa dos irmãos. No terceiro, era falso profeta. Então, como é que o Evangelho cresceu? Ele cresceu através do trabalho itinerante desses missionários, desses obreiros, desses irmãos. E como é que eles viviam? Eles saíam sem nada. E eles dependiam da hospitalidade dos crentes. Quando eles chegavam chegavam numa igreja, numa cidade, eles descobriam onde tinha cristãos, e então à medida que eles se identificavam, eles eram imediatamente recebidos, eram hospedados, eram alimentados, apoiados espiritualmente, podiam refazer as forças, de repente juntavam um grupo também ali para pregar o Evangelho, fundavam uma nova igreja, e de lá eles caminhavam. E as casas dos irmãos eram os pontos de apoio para esses missionários itinerantes do século I. Não tardou a surgir gente se passando por irmãos para explorar a hospitalidade dos crentes. Isso nós sabemos que até hoje acontece, eu não sei aqui, mas nas igrejas presbiterianas que eu pastoreei, eu me lembro de alguns casos em que chegava alguém dizendo que era crente, que era presbiteriano, que vinha de uma outra cidade e que estava ali, tinha sido assaltado na rodoviária, não tinha documento, não tinha dinheiro, e vinha pedir ajuda aos irmãos. E aí a nossa junta diaconal se juntava e, no começo, dava dinheiro, perguntava quem queria hospedar aquele irmão, ele ficava 1 semana, 2, tal, até que um dia, depois de algumas famílias serem roubadas, então nós resolvemos ser mais criteriosos com esses irmãos que chegavam se fazendo de irmãos para depender da caridade da igreja. Eu sei que parece duro, parece difícil, mas a igreja teria que se precaver. Então isso não é uma coisa de hoje, já havia naquela época de gente se passando por irmão, por missionário, por profeta, exatamente para abusar da caridade da igreja. Daí aquela observação no Didaquê, esse documento do século II, acautelando os crentes com relação aos itinerantes. Podia recebê-lo só durante um número limitado de dias. Passasse disso, era um falso profeta. Ele não podia abusar da hospitalidade dos irmãos. Mas a questão não era só gente que estava abusando da hospitalidade dos crentes. O problema é que os falsos profetas, aqueles que tinham um outro evangelho, descobriram que essa era a melhor fórmula e a melhor forma para se intrometerem nas igrejas. Eles se apresentavam como sendo missionários, pregadores da palavra, eram recebidos, lhes era dada a oportunidade de pregar a palavra de Deus, e aí eles destilavam a sua heresia, destilavam o seu ensino. E esse foi um problema grave, porque muitas igrejas começaram a ser minadas por falsos profetas, que chegavam com capa de cordeiro, mas por dentro eram lobos devoradores. Era dessa maneira que eles entravam. Lembre que naquela época não tinha literatura. Como é que as heresias, os falsos ensinos nos chegam hoje? Literatura pela mídia, eletrônica ou impressa. Naquele tempo não havia nada disso. Então como é que os falsos mestres propagavam as suas ideias? Indo na casa dos irmãos. Lembre que naquele tempo as igrejas funcionavam nas casas. Até o século IV foi assim. Foi só no século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, que os cristãos puderam construir os primeiros templos. Mas antes disso, as igrejas funcionavam nas casas dos irmãos, em alguns locais
apropriados, que eram escolhidos como clareiras, dependendo da perseguição, cavernas, cemitérios antigos, enfim, onde eles podiam se organizar. Os falsos mestres se aproveitaram disso aí. E essas 4 cartas, 1ª, 2ª, 3ª de João e Judas, tratam desse assunto. E por isso que eu acho que elas vão nos dar uma nova perspectiva de como era a igreja no século I e trazer lições importantes para nós hoje. Eu espero que, por um lado, positivamente, desperte em nós a paixão por missões, o envolvimento missionário, o desejo de contribuirmos para a expansão do Evangelho, e, por outro, também nos alerte a respeito dos perigos que são inerentes nessa área. Então, apenas para já identificarmos o que vamos fazer, a 2ª carta de João, ela trata da identificação dos itinerantes, falsos ou verdadeiros. Nessa 2ª carta, o apóstolo João e é a que vamos ver hoje à noite, nós vamos começar pela 2ª. João dá um critério para que os crentes conhecessem quem era verdadeiro e quem era falso. Então, esse é o ponto da 2ª de João. Na sua 3ª carta, ele está abordando um outro problema, que trata da hospitalidade oferecida aos itinerantes pelas igrejas e pelos cristãos. Havia uma igreja em particular que estava tendo problemas com a hospedagem de missionários. E João é obrigado a intervir nessa situação. É o que trata a 3ª carta. A 1ª de João trata das marcas dos verdadeiros cristãos, o que ajudaria os crentes a reconhecer os verdadeiros profetas. É a sua carta mais extensa, onde ele coloca 3 marcas do verdadeiro cristão, que é a correção doutrinária, pessoa firme doutrinariamente, o amor aos irmãos e o apego e a preocupação social, a preocupação pela necessidade dos outros. Essas coisas todas são colocadas por João na sua 1ª carta. E a última carta que nós vamos ver, Judas, ela já trata de uma situação em que os falsos mestres já tinham entrado numa igreja. Eles já tinham dominado a igreja. E esses mestres eram do tipo libertino, que dizia que o cristão pode viver de qualquer maneira, especialmente na área sexual. E esses mestres estavam promovendo, se a nossa interpretação for correta, já estavam promovendo, não sei se chegava a ser orgia, mas aproveitando as festas de caridade da igreja e introduzindo os seus ensinamentos. Então Judas, quando tomou conhecimento disso, ele escreve essa carta denunciando esses itinerantes que estavam disseminando falsas doutrinas e falsos ensinamentos numa igreja que já tinha sido contaminada por estas pessoas. Então, é isso que nós vamos tratar durante esses dias. Aqui está o nosso objetivo. O objetivo dessas cartas e também o nosso, nessa série de estudos, é, primeiro, estimular os irmãos a lutar pela identidade bíblica do cristianismo. Mais do que nunca, nós precisamos estar atentos para essa necessidade. Eu sei que tem gente que diz assim, Deus não precisa que nós os defendamos. A verdade não precisa de defesa. Não é bem assim. A própria Bíblia nos chama a lutar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. A própria Bíblia nos chama a exercer critérios, discernir, julgar e todas as coisas, retende o que é bom. Então, há necessidade de nós estarmos alertas para a verdade do Evangelho e para a infiltração do erro. Então, meu objetivo com essa série, e é o mesmo objetivo das cartas, o objetivo pelo qual elas foram escritas, é estimular os irmãos a lutar pela fé bíblica. Segundo, gostaria de encorajá-los a continuar a praticar a hospitalidade, o carinho e o apoio aos irmãos que saem em missão. Porque até hoje isso continua sendo verdade. Até hoje nós temos gente no meio evangélico que larga tudo o que tem e vai enviar e vai levar a palavra de Deus a outros lugares. Eu não posso ir, porque Deus me chamou para outra coisa. Mas eu posso abrir minha casa e receber esse irmão. Eu posso abrir essa casa e ela funcionar como um posto avançado de bênção para a vida desse irmão e de outros. Eu posso me envolver no trabalho missionário de qualquer maneira. As cartas tratam disso.
Também firmar as igrejas, é o alvo, firmar as igrejas na verdade apostólica sobre a pessoa de Cristo, que é a verdade que está sendo questionada aqui pelos falsos mestres, e denunciar lideranças das igrejas que não têm visão missionária e amor pelos missionários verdadeiros. É o ponto da terceira carta. É impressionante, mas a terceira carta é um libelo contra um falso líder chamado Diótrefes, que queria ser o primeiro papa. Diótrefes, ele gostava da primazia na igreja e jogava os missionários tudo para fora. E quem brigava com ele era um rapaz chamado Gaio, que eu fico muito feliz que Gaio também não foi o primeiro papa, porque o nome ficaria engraçado. E Gaio era discípulo de João, não é? Gaio era discípulo de João, e aí a briga começou lá na igreja. João tem que intervir, a terceira carta cuida disso aí. Esse é o nosso objetivo então com essa série aí, meus irmãos. Apesar de pouco lidas e conhecidas, à exceção da primeira de João, essas cartas, só um detalhe, quem já leu segunda de João? Levante a mão aqui, só para eu saber. Terceira, Judas. Pouco menos da metade, né? Imaginava. Então, é a mesma estatística dos presbiterianos. Essas cartas trazem uma riqueza de instrução doutrinária e prática para nós hoje. São cartinhas preciosas. Espero que isso desperte também o seu apetite por elas. Nosso plano de estudo é sexta à noite, segunda de João, sábado à noite, terceira de João, domingo de manhã, Judas. Eu vou guardar a primeira de João, que é a maior, para domingo à noite. Apenas aproveitando para fazer o comercial do evento, amanhã de manhã nós teremos uma palestra que não tem a ver com essa série, que é a respeito da liderança masculina na igreja e na família, amanhã às 9 da manhã. Muito bem. Vamos então para a segunda carta de João, espero que você esteja com ela aberta aí. Nós vamos verso a verso. Não deve demorar muito, porque é uma das cartas menores que nós temos em todo o Novo Testamento. Uma cartinha pequenininha, ela cabia praticamente em uma folha de papiro. Vamos então aprender um pouquinho a respeito da carta. O que é que levou João a escrever essa carta que aparece aqui no cânon como sendo a segunda carta de João? Pelo que nós podemos reconstruir da carta, João encontrou ali na cidade de Éfeso, onde ele morava, já com idade avançada, e de onde ele liderava toda aquela região sob sua jurisdição, ele ali encontrou visitando membros de uma igreja distante, que estava sob sua jurisdição. Nós não sabemos exatamente os detalhes. Provavelmente, esses membros dessa igreja distante vieram fazer uma visita à cidade de Éfeso e João os encontrou. E eles se identificaram e João percebeu que eles eram dessa outra igreja irmã, numa região aparentemente distante. João então foi informado por esses irmãos que a igreja deles estava sendo visitada por pregadores itinerantes que ensinavam uma doutrina diferente da doutrina apostólica. No meio da conversa, então, eles dizem: João, a nossa igreja está passando por problemas, tem muita gente confusa, está chegando uns pregadores lá e nós estamos recebendo esse pessoal, como é a praxe, não é? Receber os itinerantes, e de repente eles estão ensinando um monte de coisa diferente. João fica muito alarmado, especialmente quando ele tem notícia que os membros da igreja estavam dando um abrigo e hospedando esses falsos mestres nas suas casas e, portanto, nas igrejas. E ele fica muito alarmado. Havia, inclusive, na igreja discussão a respeito desse assunto, não é? Já havia um clima de dificuldade e de preocupação levantada dentro da igreja. João, então, resolve visitar essa igreja e, para isso, escreve essa carta, que é a segunda de João, para preparar a sua visita. Essa cartinha, então, é um bilhete que João escreveu, bilhete inspirado, palavra de Deus, que ele escreve para essa igreja que ele não identifica, nós não sabemos que igreja era essa, fala da sua intenção de visitar a igreja e já dá algumas orientações sobre como eles deveriam lidar com esses pregadores itinerantes, esses falsos mestres.
E talvez esses mesmos irmãos que trouxeram a notícia para João foram os mesmos que, ao voltar, levaram a carta do apóstolo para a sua comunidade. A carta, então, ela tem 4 partes. Primeira parte, João fala a respeito da verdade, a importância da verdade como base da comunhão e do amor, versos de 1 a 4. A carta tem 13 versículos. Então, se você nunca leu um livro inteiro da Bíblia, vai ler hoje à noite. Você já pode dizer, olha, quando chegar no domingo, você já pode dizer assim, orgulhoso, eu já li 4 livros da Bíblia, né? Que você vai ler os 4. Então, primeiro ponto, João fala a respeito da verdade, e como a verdade é a base da comunhão e do amor cristãos. Segunda parte é a respeito do amor, que ele identifica como sendo andar nos mandamentos, versos de 5 a 6. E aí ele entra no assunto, ele puxa para a questão central, que é a doutrina correta, que é a base da comunhão e da hospitalidade. Nós queremos comunhão e nós queremos ser hospitaleiros, mas só podemos fazer isso com quem tem a verdadeira doutrina. Quem não tem a verdadeira doutrina, nós não queremos comunhão com ele. É isso que João diz. E por fim ele fala da comunhão nos versos 12 a 13, quando ele fala do desejo de estar com aqueles irmãos e se alegrar juntamente com esses queridos irmãos. Vamos então para o nosso texto. Vamos ler os versos de 1 a 4. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem o amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Muito bem, então nesses 4 primeiros versículos nós temos o apóstolo João falando a respeito do amor. Primeira pergunta que aqui nós vamos ver, precisamos saber quem é, porque é que ele se chama de o presbítero, quem é a senhora eleita, e que o conceito de verdade que está aí, e também o fato de que não poderia haver comunhão e amor sem que houvesse a verdade. O presbítero. Eu estou dizendo o tempo todo que essa carta foi escrita por João, mas a verdade é que o nome dele nem aparece na carta. Que foi o apóstolo João que escreveu essa carta, faz parte da tradição da igreja. E há algumas razões para acreditar. Primeiro, ele era a única pessoa que poderia escrever uma carta dizendo o presbítero, e todo mundo sabia quem era. Ele não precisava se identificar. Ele não precisava se identificar. Todo mundo sabia quem era. O presbítero. Era ele. E ele se chama de presbítero, sendo apóstolo, porque o presbítero é o ofício básico da igreja. É o carisma básico da igreja. Pastores são presbíteros, presbíteros são presbíteros. Pregadores, em certo sentido, eles são presbíteros também. E os apóstolos eram, antes de tudo, presbítero. Significa um supervisor, mas alguém com experiência. É isso que a palavra significa no original. Alguém que tem uma certa idade, uma experiência, e que, portanto, pode ser líder. Ele se chama de o presbítero. Então, o artigo definido aí já aponta para alguém que a pessoa que lesse saberia quem era. Ele não precisava se apresentar. Todo mundo sabia quem era o presbítero. Era João. E a senhora eleita aqui não é uma pessoa, mas é uma igreja. Ele usa o termo senhora eleita figuradamente. Nós não sabemos o motivo para isso, mas talvez ele queria enfatizar, em primeiro lugar, a sua eleição. Em segundo lugar, queria enfatizar que os membros da igreja são como que filhos da igreja. Daí a importância de zelar por eles. Não seria a primeira vez que na Bíblia se usa a figura da família para se referir à igreja.
Então, aqui no caso, figuradamente, a senhora eleita e os seus filhos é a igreja com seus membros. Ele usa essa figura para expressar a relação que existe entre eles, a ligação que existe entre eles e a necessidade de cuidar deles como alguém cuida dos próprios filhos. E para expressar o afeto que ele tinha pela igreja. Tá? Então aqui não é uma senhora, uma pessoa. Apesar de que alguns estudiosos defendem que inclusive o nome dela era Eclecta Kyria, que é o nome que aparece em grego, né? O apóstolo a Eclecta Kyria, senhora eleita. Mas só que se você procurar na literatura grega, você vai encontrar, nunca vai encontrar Eclecta se referindo a uma senhora, você vai encontrar Kyria, mas poucas vezes. Poucas vezes. Então, tudo indica que, de fato, aqui ele está falando da igreja, né? E é bom pensar na igreja como uma senhora com seus filhos, uma igreja local, uma senhora com seus filhos. Fala de fraternidade, de amor, de comunhão, de responsabilidade mútua. João diz, em seguida, que ele ama os filhos da senhora, que ele ama de verdade. Aliás, ele ama na verdade. Se você pegar, por exemplo, a NVI, ou se não me engano a Bíblia na linguagem de hoje, eles traduziram assim, como se João estivesse dizendo que eu amo de verdade. Mas não é isso que está escrito no original. No original grego está dizendo que João os ama na verdade, ou seja, a base para o amor que João tem pelos membros daquela igreja é a verdade. Daí o nosso ponto que nós colocamos aqui, que a base para a verdadeira comunhão, a base do verdadeiro amor fraternal é a verdade. Não tem nada que una mais duas pessoas do que ambas estarem firmadas na verdade. Essa base, ela serve de suporte para todas as relações na vida. Porque não existe nada mais forte que pode unir duas pessoas do que essa verdade, especialmente em termos religiosos. João ama aqueles irmãos na verdade. A verdade aqui, você tem que lembrar como é que João usa o termo verdade. Pensa lá no Evangelho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Várias vezes Jesus se apresenta como sendo a verdade. A verdade que João se refere aqui é a verdade do Evangelho. É a verdade que está revelada do Evangelho, na pessoa de Jesus, que Deus nos ama, que Ele nos visitou na pessoa do Seu Filho, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, a verdade evangélica pregada pelos apóstolos. João ama aqueles irmãos na verdade, porque eles acreditam nessas mesmas coisas que João acreditava. O que faz com que então nós tenhamos comunhão. Eu tenho mais comunhão com gente de outra denominação que crê nas mesmas coisas que eu creio do que com presbiterianos liberais. Não quero nada com eles. Mas com gente bíblica, qualquer que seja a denominação, eu tenho mais comunhão com eles do que com pessoas da minha própria denominação. Não tem nada que nos una mais do que crermos na verdade evangélica. É isso que nos faz irmãos. E João diz que não é somente ele que ama, mas todos os que conhecem a verdade. Isso faz com que a igreja seja universal. Eu posso sair daqui para a Coreia, daqui para o Japão, e lá eu vou encontrar gente que crê na mesma verdade que eu creio. Isso prova também que o Evangelho, ele não é... isso prova também que nós, quando vamos falar de aculturação e de contextualização do Evangelho, nós nunca podemos fazer isso a ponto de perder os fundamentos. Porque o Evangelho é o mesmo aqui e na China. Você vai encontrar na China pessoas que você nunca viu, de uma cultura milenar, oriental, completamente diferente da nossa ocidental, que acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos. A verdade do Evangelho é universal. Por isso, João diz, eu amo na verdade, não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade, amariam também. É isso que nos faz irmãos e essa é a base da comunhão, e é por isso que é importante lutar pela verdade. Porque sem ela, nós não temos base para ser uma comunidade espiritual. Ele continua dizendo que ama os irmãos, os que estão na verdade. Verso 2, por causa da verdade que permanece em nós
e conosco estará para sempre. Então a verdade faz parte essencial da igreja e da comunhão dos irmãos. Essa verdade que permanece em nós, o verdadeiro cristão, é alguém em quem a verdade permanece. Ele pode ter diferentes perspectivas com relação a um monte de coisas nessa vida, mas a verdade de Deus permanece nele. E essa verdade estará nele e conosco para todo sempre. Aqui nós estamos diante da doutrina da perseverança final dos santos, do verdadeiro cristão. Aqueles que são de Deus, eles permanecerão nessa verdade até o fim. Não por algum mérito deles, mas porque essa verdade de Deus permanece neles. Esse é o plano de Deus. Note que João começou chamando a senhora de eleita. Senhora eleita, a igreja. Ele se refere à igreja como sendo a senhora eleita. Eleita por Deus, antes da fundação do mundo. A igreja existe pelo propósito de Deus. E a verdade de Deus permanece naqueles que são seus. Há momentos que a gente pode variar, que a gente pode duvidar. Nem sempre nós concordamos em todos os detalhes, mas os pontos fundamentais do Evangelho são eles que nos fazem irmãos em Cristo Jesus. São eles que nos fazem caminhar juntos e a base para esse amor. E aí vem a saudação, não é? A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Aqui no verso 3, ele fala da verdade como condição para a bênção. Essa saudação aí que você tem no verso 3, ela é diferente daquelas saudações que nós encontramos nas cartas do Novo Testamento. E por duas coisas. Primeiro, pela maneira como João descreve Jesus Cristo. É a única vez no Novo Testamento que Jesus Cristo é chamado Filho do Pai. Ele geralmente é chamado Filho de Deus. Sempre, sempre, sempre. Aqui é o único lugar no Novo Testamento em que João se refere a ele como sendo o Filho do Pai. Por quê? Nós vamos ver mais adiante. Porque os falsos mestres estavam negando que Jesus Cristo fosse de fato e em verdade Filho de Deus. Era essa a heresia deles. Eles negavam a encarnação. Então, já na saudação, João se refere a Jesus como sendo Jesus Cristo, está aí, a graça e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Já para enfatizar a sua divindade e a sua plena humanidade, que ele vai desenvolver na carta. Segunda coisa diferente aqui nessa saudação, é que geralmente os apóstolos, quando escrevem as cartas, eles dizem assim: graça, misericórdia e paz a vocês da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ponto. Lembra das cartas de Paulo? Geralmente é assim. Mas aqui João acrescenta uma condição: serão conosco em verdade e amor. Como se ele estivesse dizendo que a graça, a misericórdia e a paz desejadas e almejadas sobre a igreja, elas virão sobre a igreja se a igreja andar na verdade e no amor. E aqui nós temos já um outro ponto extremamente importante, que a graça, a paz e a misericórdia que Deus deseja derramar sobre nós, não é que elas são condicionadas, porque a misericórdia de Deus é maior do que os nossos méritos, com certeza, mas nunca vem à parte da submissão e do compromisso com a verdade de Deus. Nunca. Eu não consigo conceber Deus trazendo a sua graça, a sua misericórdia e a sua paz a uma comunidade, ou uma família, ou um indivíduo que sistematicamente nega a sua verdade. Que vira as costas para a verdade de Deus, que não anda no amor de Deus. Amor esse que significa guardar os seus mandamentos. Então, já na abertura, João já vai explicando, já delineou o panorama da sua carta. Jesus Cristo é o Filho do Pai, e as bênçãos de Deus virão somente para aqueles que professam isso. Os outros podem até ser abençoados com a graça comum que Deus derrama até sobre os ateus. Mas a graça, a misericórdia e a paz
que fazem parte das bênçãos especiais e espirituais do povo de Deus, elas sempre vêm juntas com a fidelidade, com a obediência à verdade e à palavra de Deus. Nós não podemos conceber de maneira diferente. E o último ponto aqui, dessa primeira parte que ele fala do amor, é esse pedido a respeito do mandamento. Ele diz aí no verso 4 que a alegria se origina na verdade. Aliás, aí no verso 5, desculpem, eu fui Desculpa, é o verso 4 mesmo. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Veja só, ele ficou sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, quer dizer, dentre os membros da igreja, aqueles que andam na verdade. Eu fico pensando se o apóstolo João morasse em São Paulo e os membros da igreja de Maringá, da comunidade de Maringá, fossem visitá-lo lá em São Paulo. E se João escreveria uma carta para o pastor Bornelli e para o pastor Ricardo, dizendo assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Já pensou que bênção vocês poderem ir lá em São Paulo encontrar o apóstolo João, e João manda uma cartinha para cá, para os pastores, dizendo: olha, encontrei aqui os membros da sua igreja, estão andando na verdade. Isso alegrou o meu coração. Não tem nada que alegre mais o coração do verdadeiro líder, do verdadeiro pastor, de ver que os membros, as ovelhas que foram confiadas ao seu cuidado, estão andando na verdade de Deus. É para isso que ele é pastor. É para isso que Deus o colocou como atalaia, como servo, para pregar a palavra, ensinar a palavra, pastorear o rebanho na verdade de Deus. E por isso, nada mais alegra o seu coração de ver os crentes firmes na palavra de Deus. Eu não posso entender como é que alguém consegue ser pastor e permitir que a confusão teológica e doutrinária prevaleça na igreja. Nós temos igrejas hoje que são verdadeiros, balaios de gato. Confusos, os membros absolutamente confusos. Ninguém sabe em que é que eles acreditam. Nem eles sabem em que é que eles acreditam. Por quê? Porque o púlpito, a liderança, não dá uma voz segura. Se a trombeta não der o som correto, quem se preparará para a batalha? A falta de certeza nos púlpitos, na doutrinação, no ensinamento, tem gerado crentes absolutamente confusos. Eu os encontro com frequência, muita frequência. Uma das coisas que eu estou basicamente desistindo de fazer é um ministério que eu tenho que não fui eu que procurei. Recebo às vezes entre 5 a 10 e-mails diariamente com gente que eu não conheço fazendo consultas. Pastor, eu li um artigo seu na internet, queria fazer uma consulta. E tem dia que eu fico deprimido com o nível, não é o nível, mas assim o tipo de pergunta que é feita. Eu entendo que muita gente é novato, tem gente novo convertido, e eu sempre dou esse desconto. Mas às vezes parte o coração. E eu estou desistindo porque eu não aguento. A última vez foi um cidadão que disparou 15 e-mails, um atrás do outro, perguntando assim do tipo: pastor, estou sendo assediado pelos ateus. Eles estão dizendo que o sol não podia ter vindo antes das plantas, porque como é que fica aquele fenômeno de que as plantas sempre crescem na direção do sol se não tinha sol? E também a Bíblia diz que morcego é ave. Todo mundo sabe que morcego é mamífero. Como é que é isso, pastor? 15 e-mails assim, um atrás do outro, né? Aí quando eu respondi o primeiro, que ele perguntou: olha, a ciência já diz que as estrelas têm idade diferente, mas a Bíblia diz que Deus criou as estrelas num único dia, mas a ciência prova que elas têm idade diferente. Como é que fica isso? Digo, Deus não criou Adão já com 30 anos de idade, ou 20? Deus pode ter criado um universo já maduro, para que possa funcionar corretamente. Aí ele não gostou. Mas pastor, essa sua resposta não convence cientista nenhum. Mas eu não estou respondendo para cientista. Pensei que eu estava respondendo com um irmão que queria explicação.
Quer dizer, além de me questionar, né, não gosta da resposta. Então, eu estou desistindo desse ministério de consultório pela internet, porque o coração não aguenta. Mas, claro, tem muita gente sincera, eu sei que eu vou continuar atendendo, né, todos que eu puder, mas parte o coração de ver a insegurança que existe hoje em todas estas coisas. Fiquei alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. O mandamento é o Evangelho. Deus nos deu esse mandamento que foi o seu Evangelho. Andar na verdade é andar nesse mandamento, é andar nessa verdade, abraçá-la de todo o coração, estar disposto a viver por ela. Não tem nada que dê mais alegria a um verdadeiro pastor, a um líder, do que ver os seus filhos, as suas ovelhas andando na verdade do Evangelho. Nada alegra mais o nosso coração. Muito bem. Vamos agora para a segunda parte da carta. Aqui João está falando da verdade. Agora ele fala do amor, nos versos 5 e 6. Ele diz assim: agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Aqui a gente fica um pouco confuso, porque o estilo de João é circular, né? João pega um conceito, Deus é amor. O amor pratica a verdade. Portanto, quem pratica a verdade está no amor e, portanto, quem ama conhece a Deus. E fecha o círculo, né? Então, o pensamento de João é circular, é assim que ele vai. E a cada nova frase ele avança mais um pouco. Aqui ele passa do tema da verdade. Vocês notaram que nos 4 versos primeiros o tema é verdade. Ele está falando da verdade. E agora ele muda. Ele de repente começa a falar de amor. E ele diz: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Há várias coisas aqui. Primeiro, que mesmo sendo apóstolo, ele prefere pedir do que mandar. Para que mandar se você pode pedir? Não é verdade? Não é melhor? Para que mandar se você pode pedir? E João aqui, o presbítero, ele não abusa da sua autoridade. Ele pede à igreja. Mas a sua autoridade, o seu nome, a sua figura, né? O pedido dele é quase que uma ordem. Será acatado como uma ordem. Então, quem tem condição de mandar, mas pode pedir, uma nada mais nobre, mais gentil, de que você receber um pedido de alguém que podia mandar você fazer. E veja como ele sabe pastorear, ele sabe lidar, não é? Ele sabe realmente tratar com as pessoas. Senhora, eu te peço agora. Agora, o que eu estou te pedindo não é um mandamento novo, como essas novidades que estão sendo trazidas aí por esses falsos mestres. Não estou te pedindo nada que seja estranho, que você já não conheça, e que você já não ouviu dos apóstolos, de mim e de outros antes de mim. Não estou te pedindo nada que seja uma novidade, feito esses itinerantes que estão aí entrando nas suas casas, trazendo coisas novas que nunca foram ensinadas por nós. Não. O que eu estou te pedindo é um mandamento antigo, que nós tivemos desde o início do Evangelho, nas palavras do nosso Mestre Jesus, que disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, Senhora, eu te peço a vocês, permaneçam naquilo que vocês aprenderam e que foi ensinado desde o início, que vocês se amem mutuamente, amem uns aos outros, amem uns aos outros. E, Senhora, verso 6, o amor que o Senhor Jesus pediu e que vocês ouviram desde o princípio, não é esse sentimento piegas não, mas é que andemos segundo os seus mandamentos. É esse que é o verdadeiro amor, porque quem ama a Deus não terá outros deuses diante dele, não fará para si imagem de escultura, não tomará o nome de Deus em vão. Quem ama o próximo não adulterará com a mulher dele, não cobiçará a casa dele, não cobiçará nada que pertence a ele, vai respeitar o nome dele, não dando falso testemunho, de maneira que o amor é o cumprimento dos mandamentos. Então, Senhora, quando eu digo amemos uns aos outros, isso quer dizer o seguinte: nos apeguemos à verdade que nos foi dita desde o início
e andemos em amor, em verdade, uns para com os outros, guardando os mandamentos. Não estou pedindo nada novo, senhora, mas aquilo que vocês conhecem desde o início. Por que vocês estão dando ouvidos a esses falsos mestres aí? Eles não têm nada a ver com isso. Eles não fazem parte disso, daquilo que vocês ouviram desde o princípio. E aí, terceira parte, ele já linka, agora ele chega nos falsos mestres, ó. Veja só a relação. Amemos, verso 5, amemos uns aos outros. E o amor é esse. Agora, por que nós temos que nos amar uns aos outros? Aí vem o verso 7. Porque muitos enganadores saíram pelo mundo afora. O que tem amor a ver com isso? Porque se você entender o amor bíblico como sendo amor a Deus e amor aos seus irmãos, nunca o amor está isolado da verdade de Deus. Lembra que no início, quando ele falou da verdade, ele disse que a verdade é que era a base do amor. Amo vocês na verdade. Então agora ele está fazendo o caminho inverso, não é? Da mesma forma que a verdade é a base para o amor verdadeiro, ele se concentra e sempre leva em consideração a verdade de Deus. E agora é por isso que ele está pronto para entrar na questão dos enganadores, não é? Ele aqui, primeiro ele rodou, não é? Falou de verdade, depois falou de amor, e agora ele salta na veia dos falsos profetas, né? E agora ele vem a implicação agora é da doutrina correta. A razão pela qual o amor é necessário são os enganadores. Quem são eles e o que é que ensinam? Qual é o método deles? O cuidado que precisamos ter com eles? Como reconhecê-los e como tratá-los? É isso que ele faz nesses versos aí. Até o verso 11, não é isso? É o verso 11. Por que temos que nos amar? Primeiro, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, ou não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá as boas-vindas se faz cúmplice das suas obras mais. Aqui nós estamos no coração da carta, que ele chegou no assunto que o levou a escrever. Vamos ver aí a partir do verso 7. A quem João se refere? Ele chama de enganadores. Aqueles que têm como objetivo enganar as pessoas. Mas por que alguém enganaria as pessoas? Por que alguém sairia de igreja em igreja enganando as pessoas? João aqui não está falando, não está dizendo que esses falsos mestres são bem intencionados. Porque de vez em quando eu ouço isso. A gente vê aí um líder ensinando uma bobagem, né? E aí as pessoas, não, mas ele é honesto, ele está acreditando no que ele está dizendo. Né? Rapaz, mas veja aí a Rede Globo, mostrou lá os sacos cheios de dólar. Não, mas ele acredita naquilo, ele é uma pessoa bem intencionada. Rapaz, mas olha os processos aqui dos membros da igreja que entraram na justiça. Não, mas é exagero, sempre tem gente... Nós temos que estar abertos para o fato, e para a realidade, de que existem enganadores no meio evangélico. E que eles são mal intencionados mesmo. Eu sei que existe gente sincera e enganada. Eu sei, já encontrei vários. Mas o fato de que existem pessoas sinceras, porém erradas, não deve ofuscar o meu entendimento para que eu deixe de ver que tem gente que vê religião como meio de vida. E ele quer enganar é para ganhar dinheiro mesmo. No fim, o motivo é o motivo mais baixo de todos. Sempre dinheiro. É isso mesmo. O que é que os enganadores queriam nas igrejas de João? Eles queriam comida de graça, uma noite bem dormida, reputação e, de repente, sustento financeiro.
Sempre teve mercenário dentro da igreja, sempre teve mercenário dentro da igreja. E João agora diz que aquelas pessoas eram enganadores. Ele não está dizendo assim, são queridos irmãos que estão equivocados. Não está dizendo isso. Está chamando de enganador mesmo. Gente que diz com o objetivo de enganar os outros para se aproveitar da boa fé dos outros. Da boa fé. São enganadores. Essas pessoas tinham como método, veja só, eles saíram pelo mundo afora. Eles eram, pelo menos, trabalhadores, né? Porque tem outros enganadores que ficam fazendo tudo isso pela internet, mas esses gastavam a sola de sapato. Saía de casa em casa, de cidade em cidade, visitando os crentes, batendo nas portas, vendendo literatura, se pudesse, naqueles dias, não é? Mas queria ter vantagem sobre os crentes. Mesmo que eles saíram pelo mundo afora, mas na verdade o alvo deles era as igrejas. Vocês sabem que as seitas, elas não crescem em cima de membros, de pagãos. Em cima de quem é o público-alvo das seitas? Os evangélicos. As seitas já vão em cima dos evangélicos, não é? Como a gente costuma dizer, eles vão pescar no aquário alheio. É bom pescar no aquário alheio, né? Já está lá garantido o peixe, né? Já está lá. Então, era isso que eles faziam. Saíram pelo mundo afora, procurando as igrejas, se infiltrando. Era essa metodologia. E o que é que eles ensinavam? Aqui que está o ponto. Eles não confessavam que Jesus Cristo veio em carne. A expressão aqui, em carne, quer dizer com um corpo. Um corpo humano, real e verdadeiro. Eles não confessavam isso. A confissão cristã básica é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é verdadeiro Deus, pleno Deus, e ele é verdadeiro homem. Ele é pleno homem. Se nós negarmos a divindade de Cristo, nós não confessamos que Jesus Cristo é Deus. Negamos a sua divindade e caímos no erro dos liberais, no erro dos socinianos e de tantos outros através da história da igreja. Mas o oposto também é verdade. As pessoas erram quando negam a plena encarnação. Por que essas pessoas negavam isso? João não explica, mas nós sabemos, através dos estudos de outras fontes, que esses falsos mestres eram provavelmente gnósticos. Os gnósticos eram um tipo de cristão que surgiu no final do século I, que se desenvolveram mais no século II, que tentavam misturar ou combinar a filosofia grega, o dualismo grego, com algumas doutrinas do cristianismo. O dualismo grego era uma visão de mundo que dividia a realidade em dois compartimentos. No compartimento de cima você tinha as virtudes, as ideias, que eram consideradas como boas e a essência da realidade. E o mundo, no andar de baixo, era o mundo da realidade, das coisas concretas, materiais, era o mundo inferior. Então, na hora que você vê o mundo dessa maneira, e você coloca nessa forma, por exemplo, a doutrina de Cristo, você não pode aceitar que Cristo, sendo Deus, ele possa ter um corpo humano, porque o corpo humano é carne, é matéria, é inferior. Como é que Deus pode se sujeitar ao mundo material? Então, os gnósticos tinham dificuldade com a encarnação, não aceitavam a ressurreição. Por que Deus ressuscita corpos? Corpos são matéria, são físicos, palpáveis, pertencem a esse mundo inferior. Então, esses falsos mestres, eles tinham essa doutrina de que Cristo não veio em carne, ele era um fantasma, ele tinha aparência. Mais tarde, eles se desenvolveram numa seita chamada de docéticos, ou docetismo. Mas o princípio deles era isso aí, que Jesus Cristo não veio em carne. João não acha que isso é uma interpretação válida de Jesus, não. Nos dias de hoje, João seria chamado de fundamentalista, e de intransigente e de arrogante, porque ele diz, eu não aceito essa interpretação do Evangelho. João, por que só você está certo? Aqui uma outra interpretação, uma ideia complementa a outra. Ninguém tem a verdade completa, João? Não. João diz, isso aqui é o enganador e o anticristo. E quem está dizendo isso é o apóstolo do amor, hein? João. É o apóstolo do amor. Dizendo que esse pessoal é a turma do anticristo. Está negando a encarnação de Jesus Cristo, negando que Jesus veio em carne.
é o enganador e o anticristo. Aqui nós temos tanta coisa para aprender, gente. Na verdade, às vezes a gente pensa que a questão doutrinária é uma questão boba, chata, que divide, uma questão de opinião. Não é, não. Eu sei que tem questões doutrinárias que são picuinhas. A gente gasta tempo discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Então, isso foi uma discussão muito antiga, né? Claro, tem detalhes que não são detalhes, não valeriam nenhuma discussão. Mas nós estamos tratando aqui de pontos fundamentais da fé cristã. Até esses pontos fundamentais hoje, eles são sujeitos a revisão, questionamento, de gente que acha que não faz diferença. E quer chamar esse tipo de gente ainda de cristão. João diz, esse é o anticristo. O anticristo, João está se baseando nas palavras de Jesus, que falou da vinda do enganador nos últimos tempos. E para João, esses últimos tempos já chegaram. Porque já na sua época o anticristo se manifestava. E nós estamos vivendo os dias dos anticristos. Pessoas que aparecem para tomar o lugar de Cristo ou para falar contra Cristo, que é isso que a palavra anticristo significa. Bom, aqui tem o cuidado. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Ó. Verso 8. João diz, meus irmãos, se acautelem, para vocês não perderem aquilo que temos realizado com esforço, mas vocês recebam completo galardão. O que ele está dizendo é o seguinte, se vocês acreditarem nesse pessoal, o nosso trabalho com vocês foi em vão. Cuidado para não perderdes aquilo que temos. Temos aqui é João e os outros pregadores, os outros apóstolos. Para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Realizaram com esforço os apóstolos, de cidade em cidade, passando perseguição, fome, privação, lançaram as bases do Evangelho, escreveram o Novo Testamento, foram açoitados, foram presos, foram decapitados, com seu sangue eles selaram o Evangelho, com grande esforço. Eles nos trouxeram a verdade de Deus. Na hora que um crente se desvia dessa verdade, botou a perder o trabalho dos apóstolos. É isso que ele está dizendo. Cuidado para que, com a atitude de vocês, tanto vocês quanto nós, vejamos o nosso trabalho ir por água abaixo. Porque nós queremos receber o completo galardão, a recompensa total, completa, que Deus tem reservado para os fiéis. Se vocês começam a dar ouvidos aos falsos mestres, todo esse trabalho vai por água abaixo. Não está falando aqui de perda de salvação. Não está falando aqui que um verdadeiro crente perde a salvação, mas está falando que existem danos, alguns irreparáveis, quando nós nos afastamos da doutrina evangélica, da doutrina apostólica. Ninguém pode brincar com fogo sem se queimar. E tem muita gente flertando aí com ideias novas, que vem com capa de modernas, intelectuais, e tem crente que fica flertando com essas coisas. Conheço vários. Ficam brincando com essas ideias. Cuidado, para que o trabalho nosso não se perca. Nada dá mais tristeza a um pastor de almas do que ver membros do seu rebanho seguindo após os falsos mestres. É como se o trabalho dele tivesse sido em vão. Então, cuidado. E aqui ele coloca o teste, que era para ser feito na hora que chegasse o falso profeta. Aliás, o itinerante. Na hora que o itinerante batesse na porta. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então vocês já notaram aqui, por esse verso, que o crente, por definição, ele é o quê? Conservador. O que é um herético? É o que ultrapassa a doutrina de Cristo. O crente, por definição, ele não ultrapassa a doutrina de Cristo, mas ele fica onde ele aprendeu. Ele retém aquilo que ele aprendeu. E aqui muita gente fica dizendo assim, mas que é isso, pastor? Fazem 2000 anos de cristianismo, né? Não temos nada novo a aprender. A igreja nunca vai aprender nada novo, crescer no conhecimento, a ter novas luzes a respeito da verdade. Nós podemos aprender um monte de coisa nova. Nós sempre estamos aprendendo coisas novas, mas tem algumas doutrinas que nós não podemos ultrapassar, e uma delas é a de Cristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, aquela verdade a respeito da pessoa de Jesus que nos foi ensinada, essa pessoa não tem Deus. Porque Deus não mudou de ideia a respeito de Jesus. Para muita gente, para muitos evangélicos, Deus não
Não crê em nada. Desculpa. Deus não tem verdade nenhuma, porque parece que Deus vai evoluindo com os anos, com os séculos. E Deus sempre tem uma verdade nova. Sempre aparece alguém dizendo, recebi de Deus uma revelação, trazendo a última verdade sobre tal assunto. Aliás, muitos desses falsos mestres que estão aí, todos eles apelam para ter uma revelação que receberam de Deus. Deus me mostrou isso. Com todo respeito, apenas para ilustração, também não estou chamando de falso profeta, não sei quantos de vocês viram testemunho de uma pastora muito conhecida, no blog dela. Ela estava se justificando porque aqui numa determinada apresentação dela, um show que ela fez em Anápolis, de repente no meio lá do culto, ela ficou de 4 no tablado e começou a andar de um lado para o outro com o microfone na mão, feito um leão. E a banda tocando e ela andando, feito um leão. De repente se levantou, aleluia, e disse que foi a bênção do leão, a unção do leão, né? E aí muitas críticas, né? Muitas críticas. Como é que o Espírito Santo... E aí ela se defendeu. Ela disse, não, naquele dia quando eu acordei, que eu fui me preparar para a apresentação, Deus me guiou a colocar o vestuário. Ele me guiou a colocar aquelas botas, Ele me guiou na hora que eu fui escolher aquela jaqueta, Ele me guiou, transformou Deus num costureiro de alta moda, Espírito Santo. E diz que durante lá a apresentação, de repente sentiu aquilo para fazer aquilo. Quer dizer, em nome do Espírito Santo, as pessoas estão dizendo tanta coisa hoje, que entristece o coração da gente. As pessoas ficam confusas, porque as pessoas acreditam nessa liderança. Eu tenho medo de ultrapassar determinados limites. Eu gosto de pensar, eu gosto de estudar. Tive a oportunidade de estudar em várias das melhores escolas do exterior. Ler muita coisa. Mas no fundo do meu coração, eu não quero ultrapassar a doutrina bíblica. Eu sou conservador nesse sentido aí. Eu fico com o que a Bíblia ensina sobre Jesus. Tem muitas ideias novas a respeito de Jesus todo dia, livros novos saindo, quem era Jesus. Mas eu não quero ultrapassar a doutrina de Cristo. Porque quem nela não permanece, não tem a Deus. E aqui vem, então, a aplicação, olha. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Então, João aqui está parecendo radical, não é? Se você vai receber em casa um itinerante, um profeta, que você vai dar um missionário, mas esse missionário não traz a palavra de Deus, a verdade de Deus, não é nem para... Ele diz aí, não receba e nem lhe dê as boas-vindas. Não diga nem assim, bem-vindo, meu irmão, ou bem-vinda, minha irmã. João está dizendo isso aí, né? Não dê nem as boas-vindas, se alguém não traz essa doutrina. Já pensou? Foi para o espaço a tolerância, né? Foi para o espaço aqui a política da convivência e do fazer de conta de que nós não estamos interessados em questões doutrinárias. João aqui estabelece como regra para a hospitalidade e para o acolhimento da igreja, para o sustento da igreja, para o apoio da igreja, investir em quem vai levar adiante a verdade. Eu sei que tem gente que contribui para a Legião da Boa Vontade e para determinados centros espíritas por aí. O que a Bíblia ensina é que nós vamos investir no reino, naqueles que trazem essa doutrina, que ensinam a palavra de Deus. Senão, nem boas-vindas nós vamos dar. E aqui você já tem sua desculpa como tratar os testemunhos de Jeová que baterem na sua porta, né? Você não é obrigado a ouvir, não. Não é obrigado a atender, não. Não precisa tratar mal também, né? Tem gente que pega isso aqui para bater o portão na cara. Também não é isso. Não precisa tratar mal as pessoas. Mas com certeza nós não temos a menor obrigação de recebê-las, de ouvi-las e de lhes dar atenção. Você não precisa fazer isso. Porque nós já sabemos que estas pessoas, os testemunhos de Jeová em particular, elas negam exatamente a divindade de Jesus Cristo. Negam o outro lado, né? Dizem que Jesus não é Deus. Então nós não temos que ouvir, não precisamos estar ouvindo também. Então não dê as boas-vindas. Razão. Aquele que dá as boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. João chama de obra má. Isso que esses falsos mestres estavam fazendo.
É uma obra má. E eu não quero ser participante nessa obra má. Não vou dar o meu dinheiro, eu não vou abrir a minha casa, eu não vou investir no ministério dele, eu não vou fazer nada que contribua para ele continuar a fazer essa obra má. Desses homens eu só quero distância. Se eu vou investir, se eu vou abrir a minha casa, se eu vou contribuir, eu vou procurar aqueles que pregam a palavra de Deus, que confessam a Cristo, a fé evangélica, histórica, e a esses eu vou dar o meu dinheiro, a minha casa, meu coração e as minhas orações. Mas com um falso profeta dele eu só quero distância, não quero nem ouvi-lo. É isso que a palavra de Deus me ensina, porque é dessa maneira que nós cortamos o mal pela raiz. Já é ruim demais que tenha falso profeta no mundo, pior ainda é quando ele vive às custas do povo de Deus. Das orações, das contribuições e do apoio do povo de Deus. Aí é o fim da picada mesmo. Chegamos então no fundo do poço. Esse é o ensinamento. Palavra final de João, 2 últimos versículos, que ele fala da necessidade de comunhão. João sabia que nada substitui a comunhão dos santos. Comunhão preciosa. Então, ainda que ele tinha muitas coisas que escrever, não quis fazer com papel e tinta, pois esperava ter com eles e conversar de viva voz, para que a alegria fosse completa. Então, a gente aprende aqui que tem certas coisas que é melhor dizer pessoalmente. Internet é bom, e-mail é bom também, mas nada substitui sentar com os irmãos e conversar. Ter essa comunhão a viva voz, para que a alegria seja completa. Ele termina dizendo: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Quer dizer, os membros da minha igreja saúdam a você. O que é que nós aprendemos aqui, gente, para terminar? Tanta coisa, né? Primeiro, aprendemos que nós devemos ser hospitaleiros com os missionários, mas somente para com os que pregam a verdade. Infelizmente, a situação moderna, ela roubou de nós a alegria de hospedar missionários. Hoje em dia, o que é que acontece? Os obreiros que vão para lugares distantes ou vão para pregar no interior, eles geralmente são associados a agências missionárias. E eles nunca estão na casa dos crentes. Nós contribuímos com a conta bancária, às vezes nem vemos a cara desses irmãos, nunca privamos da companhia deles. Muitos estudiosos e missiólogos acham que essas agências missionárias, que coordenam o trabalho de missionários, que centralizam a atividade missionária, elas, se por um lado facilitam o trabalho, mas por outro elas criaram um problema muito grande, que separaram os missionários das igrejas, do privilégio de estar na casa dos irmãos, de ser recebidos por eles, de gozar da hospitalidade dos irmãos, comer boa comidinha caseira, conversar, compartilhar. Não tem nada que envolva mais do que isso. É uma pena porque a igreja moderna, toda ela organizada, altamente organizada e setorizada, ela tem departamentos que cuidam dos missionários e os crentes. A única coisa que o crente faz é passar o cheque e receber aquela carta dos missionários, quando eles mandam todo mês um relato que eles fizeram. Mas que, se tivermos a oportunidade, contribuamos de coração para os nossos missionários. Aprendemos também que o ecumenismo é bíblico. Eu sei que ele não tem que se alegrar com a desgraça dos outros, mas eu não pude deixar de me alegrar. Sabe a história daquele cidadão que estava num enterro, né? Estava sozinho, ele e um caixão, e ele estava lá com a boca toda costurada. Conhece essa história? A boca toda costurada. Alguém chegou e disse, o cara estava lá, perguntou, quem é? Ele disse, é a minha esposa. Ele disse, mas por que o senhor está com essa atitude assim? Ele disse, porque a mãe morreu, o pai morreu, e só tinha ela mesmo, e é riquíssima. Ele disse, por que o senhor está com a boca costurada? Ele disse, porque eu sou o único herdeiro, eu não posso rir aqui no funeral, né? Ele costurou a boca para não rir. Então eu sei que a gente não pode rir com a desgraça dos outros, mas eu tive que costurar minha boca quando o Ratzinger disse, o Papa, né? O Bento XVI, ele disse que a única igreja verdadeira é a igreja católica. E com isso ele deu um cano nos liberais protestantes,
que viviam namorando a Igreja Católica, querendo ecumenismo, e agora Bento deu um cano neles. Vocês não são igreja. Igreja verdadeira é a Igreja Católica. Eu até escrevi um post no meu blog, né? Liberais levam um cano da Igreja Católica. E eles ficaram bravos comigo, né? Ficaram muito bravos comigo. A Igreja Católica nunca disse que nos reconhecia como irmãos, nunca. Né? Depois do Concílio Vaticano II, é que veio essa coisa de irmão separado, mas a Igreja nunca mudou a doutrina dela. Continua com o Concílio de Trento que diz: maldito todo que disser que o homem é salvo pela fé somente. Concílio de Trento continua, essa é a doutrina da Igreja Católica, que amaldiçoa quem disser que a salvação é pela fé somente. Nós, né? Essa é a doutrina da Igreja Católica. Não mudou em nada. O Bento XVI, ele teve coragem de afirmar isso. E os liberais levaram o cano. O ecumenismo não é bíblico. Eu digo, foi ótimo que ele disse isso, porque nunca quis, pelo menos os protestantes históricos e conservadores, nós nunca quisemos nada com ele e continuamos sem querer. A única coisa que nós queremos é que dê a oportunidade de pregar o Evangelho a vocês. Aí, sim, claro, nós temos comunhão como pessoas, né? Nós nos damos muito bem com os amigos católicos e de outras fés, tudo bem, mas em termos de doutrina, nós não queremos união, não. Não tem. Veja o que é que nós acabamos de ler aqui. Como é que nós podemos ter comunhão com gente que não... Estou falando da Igreja Católica, mas com outras persuasões teológicas que negam os pontos fundamentais do Evangelho. Não tem como ter. A única base da comunhão é a verdade. É a verdade. Não podemos sacrificar a verdade no altar da unidade. Terceira coisa que nós aprendemos é que sobre o relativismo pluralista dos nossos dias, dentro das igrejas, é um desvio do padrão bíblico. Eu sei que tem coisa difícil de compreender na Bíblia, mas tem muita coisa clara que serve de fundamento para nós. A verdade existe, pode ser reconhecida e crida e deve ser defendida contra o erro. O amor que a Bíblia fala inclui a verdade e a guarda dos mandamentos. Flertar com falsos ensinamentos em nome da cultura e da modernidade pode trazer riscos grandes ao cristão, e por mais que o mundo e os relativistas nos chamem de radicais, fiquemos firmes na verdade de Deus. Amém? Vamos orar.